tudo bem? Vamos nessa aula aqui aprender a fazer uma lancheirinha, tá? Que ela pode ser usada como lancheira, mas também pode ser usada como uma frasqueira pela mãe para carregar as coisinhas do bebê, tá? Olha, então a gente vai fazer essa peça, tá? Ela é uma lancheira quadradinha com alça fixa, tá bom? Vou ensinar ela para você nessa aula. Então, para fazer essa lancheirinha, os moldes tá aqui na descrição do vídeo, tá? A apostila com todos os moldes e as medidas certinho, tá bom? Vou começar fazendo aqui, ó, o espelho do bolso, tá? Você pode fazer ele com bordado, ou você pode escolher fazer lúdico, como eu vou fazer essa. Se você optar por fazer lúdico, eu usei a matriz no tamanho 16 nessa peça, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, com o recorte do bolso. Estruturei ele com EVA de 2 milímetros, 100%, mas eu também vou mandar na apostila um molde 1 centímetro menor para você usar como estruturador, se você prefere trabalhar com estruturador um pouquinho menor, tá? Aí aqui, ó, eu tô com um pedacinho de bagum, que é o que eu vou usar de forro, né, que ele é impermeável, eu gosto bastante. Eu sempre corto um pouquinho menor, sempre corto um pouquinho maior. E a gente vai fazer uma costurinha de segurança aqui, ó. Eu vou colocar ó, o EVA em contato com as costas do bagum e vou passar uma costurinha de segurança. Agora eu vou refilar a sobra do bagum. Eu não vou fazer esse bolso frontal térmico, eu vou fazer só a parte de dentro mesmo da lancheira térmica, tá? O bolsinho eu não vou fazer térmico. Então eu vou refilar aqui, ó. Como é um bolso para lancheira, muitas vezes as crianças usam para colocar a pasta de dente, a escova, né, um kit higiene aqui dentro. Então eu não vou colocar bolso. Mas você pode colocar um bolso reto, se você preferir, tá? Você pode usar o próprio bagum, tela vôlei, ou então plástico cristal. Aí é a sua criatividade. Aqui a gente vai colocar ó, o vivo, né? A gente já vai colocar o vivo para encapar e aplicar o vivo. Eu pego uma tira na extensão do material que eu escolhi, com a largura de 3 centímetros. Vou tirar aqui um pedacinho. Vamos posicionar aqui, ó, que eu já encontrei o meio dele para poder fazer o bordado, né? Então eu vou usar esse meio aqui. Vou pegar esse retalhinho, vou posicionar ele aqui, vou travar ele aqui com uma costurinha. Agora eu já vou fazer a costura no pé de máquina, né? Vou alinhar o meu espelho ao pezinho de dentro da minha máquina. Vou pegar o zíper plástico, o vivo plástico, que é o que nós usamos. E vamos fazer o quê? Vamos envolver aqui, ó, o tecido no vivo. Quem já é nossa aluna já está bem acostumado com esse processo, mas se você é novo aqui no nosso canal, é a sua primeira aula, a gente trabalha encapando o vivo e aplicando ao mesmo tempo, tá? Pra gente ganhar produção. Então, ó, eu vou encapar aqui o vivo com o tecido e a gente vai, ó, aplicando ele. Eu vou travar ele aqui, né? E agora a gente vai aos pouquinhos, ó, encapando e aplicando. Eu vou pegar aqui o vivo e o tecido e vou alinhar o meu espelho. Então eu alinho o vivo, ó, encapo um pouquinho, ó. Sempre alinhando o vivo encapado aqui com o tecido, o meu espelho e o pezinho da máquina, tá? Chegando aqui pertinho, a gente
corta o excesso, né, da tira de vivo e o vivo plástico. Aí nós vamos aqui abaixar esse arremate, ó. E recortar, refilar essa parte que sobra. Então a gente já tá aqui com o espelho prontinho e já passado o vivo, tá? E como eu vou fazer lúdico, eu vou usar as orelhinhas, tá? As orelhinhas também eu sempre uso no kit. Então se eu tô usando 16, as orelhinhas também vão ser 16. Você pode posicionar ela aqui para depois você colocar o fole, mas eu optei por deixar que eu vou colocar as orelhinhas no espelho da lancheira, tá? Então aqui, ó, a gente vai reservar essa parte e vamos fazer o fole desse bolso. Para fazer o fole, a gente vai precisar de 2 recortes. Então eu tô com os recortes aqui, essas medidas estão na apostila, tá? Eu cortei uma vez o fole de zíper com o bagum um pouquinho maior e uma vez o fole de freio com o bagum, ó, também um pouquinho maior, tá? Vamos colocar nesse fole de zíper que é o mais estreitinho, a gente vai colocar o zíper de metro, tá? Tô aqui com o zíper que eu escolhi. Vou pegar o lado certo do zíper, que é a gramalheira, para baixo, em contato com o lado certo do tecido. Vou passar aqui uma costurinha de segurança para prender o vivo no tecido, o zíper no tecido. Aqui eu vou cortar, ó, uns 2 centímetros maior, tá? 2 centímetros maior, porque eu não gosto de trabalhar com o zíper rente aqui, tá? Aí, feito isso, a gente vai colocar ele no bagum, ó. Então, eu vou virar o tecido preso com o zíper em contato com o bagum, tá? Aqui, ó, se você gosta da gramalheira distante do tecido, você passa com o tecido para fora do seu pezinho. Como eu gosto do zíper, né, a gramalheira bem próximo ao tecido, então eu vou passar com o tecido para dentro aqui. Feito isso, eu vou pegar aqui, ó, o tecido e o forro, tá? E vou jogar para um lado e vou deixar o zíper do outro. Aqui, ó, eu faço um pouquinho de pressão para puxar, para deixar esse canal do zíper bem limpo, tá? Para o cursor poder passar sem nenhum problema. E aqui a gente vai fazer um press-ponto. Então, a gente vai ajeitando e costurando um pouquinho, ajeitando e costurando. Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou passar uma costura de segurança em toda a volta para fechar. Agora a gente vai refilar essa parte de baixo aqui, ó, o excesso de forro, tá? E já vamos aqui colocar o cursor. Eu vou usar 2 cursor rosa. Vou destacar aqui a pontinha, vou diminuir um lado, ó. Encaixa o cursor do lado maior. Aí a gente já consegue com facilidade encaixar o lado menor e pronto. Prontinho. Agora a gente vai fazer a parte do freio, tá? Vamos pegar aqui o tecido, vamos colocar o lado certo do tecido para baixo, em contato com esse tecido, com
com essa peça onde a gente fez o zíper, né, o fole do zíper. Vamos alinhar aqui, tecido com tecido, vamos alinhar as bordinhas aqui com o zíper, tá? Aqui o meu vai sobrar um pouquinho, por quê? Porque eu gosto dessa costura aqui, bem próxima à gramadeira. Se você gosta distante, essa medida aqui vai dar certinho. Vou passar aqui só uma costurinha de segurança. Não vou refilar esse zíper, tá? Vou deixar isso daqui, é bom que não corre o risco de, com o tempo, se a mãe forçar um pouquinho a mais, o zíper escapar. Vou pegar aqui meu forro, vou pegar o forro com o lado certo pra cima. Vou vir aqui com a pecinha que a gente já costurou, ó, com o lado certo pra baixo. E aqui eu já vou passar um pezinho de máquina. Vou trazer só o tecido para dentro da máquina, ó. Vou deixar o zíper e o forro de um lado e vou trazer o tecido do outro. Aqui eu vou passar um press-ponto para prender esse tecido, tá? Prontinho. Vamos agora refilar aqui o forro e o tecido no mesmo tamanho. Eu vou trazer eles para cá, vou prender aqui no pé da máquina e vou refilar essa parte aqui, ó, que eu tinha cortado um pouquinho maior, tá? E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos colocar aqui o zíper em contato com o tecido do freio para baixo, o zíper para cima. Vamos passar uma costurinha de segurança. Usa sempre o retrocesso, tá? Início e fim. Aí vamos pegar aqui o forro, ó. Vamos colocar o forro, tá? Em contato com o forro aqui, ó, do fole do zíper. Alinho as pontinhas, porque eu sei que eles estão do mesmo tamanho, e vou passar aqui um pé de máquina. E agora o mesmo processo, eu vou separar só o tecido de baixo, ó, só o tecido de baixo, zíper e forro do mesmo lado, e vou passar aqui um press-ponto também para prender. Agora a gente alinha, coloca, né, ó, tecido e forro no mesmo lugar, a gente já tem um aro. E agora eu vou passar uma costura de segurança dos dois lados para prender o tecido com o forro. Podemos agora refilar todo o excesso, tá bom? Lembrando que você mantém as medidas que estão na apostila, porque é melhor você refilar um excesso do que faltar. E como eu falei, a minha costura ela é bem próxima do zíper, então aqui sobra um pouquinho mais, mas se você gosta do tecido longe da gramadeira para passar o cursor, então o seu vai sobrar bem menos ou então não vai sobrar, tá? Ó, então aqui eu já refilei, vou aproveitar e vou limpar as linhas. Ó, e o nosso fole tá prontinho, tá? Vamos colocar ele aqui, ó, no nosso espelho, então. Vou tirar o meio na parte de cima e na parte de baixo dos dois lados. Vou encontrar aqui costura com costura de união. Ó, vou fazer um pique aqui. Na parte de trás também. Na parte do zíper, eu dou um pique só nessa primeira linha aqui, eu já me habituei, tá? Nunca tive problema. Mas você também pode fazer, ó, com um lápis, tá? Ó, fiz uma marcaçãozinha. Vou fazer o quê? Vou pegar esse lado do zíper, tá? Onde tá o meu pique, e vou colocar ele, pique do zíper, com o piquezinho aqui, ó, do meio do meu espelho, tá? Deixa eu reforçar ele aqui, ó. Vou colocar, então, pique com pique, ó, e vou prender. O zíper tem que ser preso no espelho do lado certo, tá? Ó, onde tá os cursores. Ele vai ficar primeiro ao avesso. Aí, eu vou pegar aqui a parte de baixo, o pique de baixo, vou colocar também, ó, com o pique aqui de baixo do meu espelho, pique com pique, e vou dar um retrocesso.
Aqui eu já vou perceber, ó, que a medida vai bater certinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só segurando o fole, ó. Não precisa puxar, não precisa empurrar. Eu só, ó, alinho a beiradinha do meu espelho, ó. Seguro, tá? E vou costurando. Prontinho, prendi. Grazi, por que você não usa clipes para deixar tudo preso? Porque no meu ponto de vista de produção, quando você usa o clipes, você perde um tempo ali clipando uma coisa que segundos depois você vai vir retirando. Então, como as medidas elas são exatas, elas batem direitinho, não tem necessidade de você prender, tá? Mas se você quiser, é o seu costume, você se sente mais segura, tudo bem. Mas eu gosto também de pensar na produção. Agora eu vou pegar aqui ó, o meu acabamento, é uma tira de bagum ou do que você escolher como forro, 4 centímetros de largura pela extensão do material. Vou pegar o lado certo, colocar para baixo e vou passar uma outra costura. Como agora eu não preciso me preocupar em prender o fole, eu vou me preocupar em sentir aonde está a minha costura, se ela está longe, se ela está certinha sobre o meu vivo. Se ela estiver longe, eu aproveito e já corrijo, tá? Ó, terminando, a gente vai e refila o excesso da tira de acabamento e a gente vai pegar esse forro, que esse acabamento, nessa tira de acabamento, a gente vai jogar tudo lá pra trás. Ó, a gente joga tudo lá pra trás e ela vai ficar assim, tá? Tá correto, a gente vai usar o corte seco pra refilar. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, esse meu arremate, vou acertar aqui, ó, vou deixar ele bem juntinho aqui ao meu espelho. E a gente vai costurar dentro deste vão aqui, ó, que fica entre o vivo e a tira de acabamento. Bem nesse vãozinho, tá? Que assim vai ficar imperceptível a sua costura aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou começar. Eu arrumo um pouquinho, tá? Ajeito bem aqui no acabamento, pra ele não ficar frouxo, ó. Seguro e costuro um pouquinho, ó. Na volta eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou forçar aqui o meu vivo sair pra fora, ó. Pra ele ficar bem retinho. Vou fazer aqui, ó. Ajeita, ó. E costura, tá? Dentro do vãozinho ali, do espacinho que fica.
toda a minha volta. Vou refilar aqui, eu vou limpar, tirar as minhas linhas. E agora aqui, que a gente vai refilar, tá? Ó, eu vou pegar a tesoura, vou deitar ela um pouquinho, ó. Cortei um pedacinho do meu forro, ó. Tá? O bagum, ele não desfia. Então, ó, você pode ir só segurando e correndo a tesoura. Uns 2, 3 milímetros da costura, vai ficar bem perceptível, um acabamento bem rápido de fazer. E quando você desvirar, não vai nem ficar, se você não falar que você faz assim, não dá nem pra perceber, tá? Fica bem bonitinho. A gente vai desvirar agora esse bolso, você vai ver, ó, que fazendo desse jeito, a aplicação do seu vevo fica perfeita. Eu sempre ajudo minha costura, ó. Eu dobro, dou uma puxadinha, tá? Pra gente ajudar, né? Essas costurinhas a entrar no lugar, ó. A gente tem, ó, um vivo perfeitinho no espelho, no bolso, tá? No espelho do bolso. Agora a gente vai aplicar esse bolso aqui no espelho da lancheira. Vou pegar aqui primeiro só o espelho. E vou pegar aqui o molde, pra gente poder marcar, tá? Primeiro a gente vai começar tirando o meio do espelho, da parte de cima e da parte de baixo. Pronto. O nosso molde, ele vai vir assim a metade e indicando para você espelhar, tá bom? O do bolso e o do espelho da lancheira. Nesse espelho do bolso, eu fiz uma marcação de 1 centímetro aqui, ó, na parte de baixo. Por quê? A gente vai dobrar, ó, essa parte aqui de baixo, tá? Quando a gente for fazer o risco para pôr o bolso. Então, eu vou alinhar ele aqui, ó, com o meu meio, alinhar ele aqui, ó, na lateral, tá? E vou fazer esse desenho aqui, ó, dele na parte de cima. Tô usando aqui um lápis 6B, tá? E agora eu vou espelhar ele aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, eu vou alinhar ele aqui o meio, vou alinhar ele aqui com a minha ponta, a minha lateral, e vou terminar de fazer o desenho. Ó, tá desenhadinho aqui, ó, onde é que eu vou marcar, onde é que eu vou posicionar o bolso. Eu vou pegar a régua e vou marcar o meio aqui, ó. Nesse desenho que eu fiz, eu vou marcar exatamente o meio, tá? Tá marcadinho ali então. Agora nós vamos posicionar as orelhinhas, tá? As orelhinhas é da forma como você preferir, se você gosta mais juntinha, se você gosta mais separado, tá? Eu vou dar aqui a sugestão, ó, de 3 centímetros para cada lado. Então, eu vou marcar do centro 3 centímetros, do centro 3 centímetros. E a gente vai, ó, costurar primeiro as orelhinhas, tá? As orelhinhas do gatinho, essa parte mais fininha é pra fora. Então, ó, eu vou posicionar aqui a minha primeira orelhinha, aqui no meu pique, né, na minha marcação. Vou deixar ali 1/2 centímetro para baixo do meu desenho e vou, ó, costurar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô com as minhas orelhinhas posicionadas. Agora eu vou pegar aqui, vou abrir esse osso, né? E vou pegar esse pique aqui de trás, ó, do fole e vou posicionar ele aqui. Deixa eu dobrar aqui um pouquinho para eu conseguir mostrar direito para você. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, esse pique do fole e vou posicionar ele em cima do pique que eu fiz aqui no espelho do meio. Ó, vou prender ele aqui, tá? Sempre usando de margem o fole e o pezinho de fora da máquina. Ó, prendi. Agora que eu prendi, o que eu vou fazer? Com o fole, eu vou seguir o desenho que a gente fez, ó. Eu vou seguir esse desenho, tá? Pra gente prender o fole direitinho. Ó, tô seguindo aqui o desenho. Por mais que eu coloquei
a orelhinha no espelho, eu sei que a orelhinha a costura da orelhinha tá bem no risco, né? Ó, vou fazer aqui a voltinha. Quando eu tô fazendo a voltinha aqui, ó, a curvinha, quando tiver faltando meio centímetro pra chegar, pra encostar aqui na pontinha do meu espelho, eu vou parar, ó. Aqui, ó. Ó, eu parei, ó, meio centímetro antes. Por quê? Porque a gente vai fazer esse movimento aqui para prender a lateral. Se costura até aqui o final do desenho que tá aqui, ó, o final do desenho tá aqui. Se eu costuro até o final do desenho, depois quando a gente for fazer esse movimento vai ficar muito grosso essa parte, tá? Então a gente sempre para aqui, ó, quando tiver faltando meio centímetro para encostar, começar a querer encostar, você pode parar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vou pegar aqui, não sei se vai dar pra você ver essa parte, mas vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá, tá? Vou começar aqui do meio, vou pegar aqui o meu fole, acho que agora não vai dar pra ver, e vou fazer o desenho, tá? Ó. Meio centímetro antes de chegar, tá? Eu parei antes, porque eu vou fazer esse movimento de baixar aqui o fole. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui, ó, o meio, pique do meio com pique do meio, na parte de baixo. Vou travar aqui, ó, e já vou, ó, seguir o meu desenho, tá? Vou colocar o fole do espelho seguindo o espelho da lancheira. Ó, prontinho. Ó, deu certinho, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó, só que daí a gente vai começar da ponta pro meio, né? Então eu vou fazer aqui, ó, o movimento de baixar, ó, baixei, alinhei o meu fole ao meu espelho e vou passar a costurinha de segurança. Aqui a gente precisa ter um pouquinho mais cuidado nessa parte, porque como ela já tá presa a outra, ela fica um pouquinho menos maleável de a gente movimentar. Mas, ó, dá certinho, tá? Vamos arrumar aqui o espelho, ó. Arrumar o espelhinho aqui, depois a gente vai, ó. Prontinho, tá? Já colocamos aqui o bolso no nosso espelho, ó. Certinho. Agora a gente vai colocar o forro e encaixar a manta térmica, porque essa parte aqui da lancheira ou da frasqueira, né, se a mamãe quiser usar como frasqueira, ela precisa ser térmica, tá? Então, pra fazer, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, o forro, que é o bagum também, as costas do bagum pra cima, vou colocar o nosso espelho aqui, ó, e vou começar a passar a costura de segurança. Eu vou começar a passar da lateral, eu não vou fechar essa parte de baixo aqui agora, eu vou começar, ó, da lateral aqui. Ó, vou passar a costura de segurança prendendo o bagum, tá? Sem a manta por enquanto. Quando eu tô chegando aqui pra fechar, essa parte aqui minha, ó, vai estar aberta, né, ó. Eu vou tirar daqui, vou pegar a minha manta, tá? Que você pode cortar ela no mesmo tamanho do estruturador, que é 1 centímetro menor em toda a volta. E a gente vai encaixar ela aqui nesse espaço. Como ela é menor, ela vai encaixar belezinha. Ai, Grazi, qual que é o lado certo? É essa do metálico ou esse da manta pack? Não tem, eu não vejo como um lado certo, tá? Você pode pôr a forma que você preferir, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó.
Já encaixei, ela entra bonitinho, bem certinho, ó. Nossa manta já tá lá dentro. Eu vou voltar aqui e vou terminar de fazer esse fechamento. Vou refilar aqui, ó, o restante do bagulho. E vou colocar agora o vivo. Grazi, por que você não usa o próprio metálico da manta PAC como forro, né? Dessas mantas térmicas? Porque dependendo não é nem da qualidade, mas dependendo do fabricante, ela pode cortar. E aí a mãezinha vai ficar com uma peça descascando, né? Por dentro. Então eu prefiro usar o bagum, tá? Como forro. Aqui, antes de colocar ou prender o forro na sua lancheira, você também pode colocar ou um bolso ou um suporte de elástico, tá? Aqui eu vou deixar a sua criatividade para você colocar o que você pretende atender a sua cliente nessa peça. Agora a gente vai colocar também aqui o vivo, né? Então eu tô aqui com a tira também para encapar o vivo, 3 centímetros de largura. Vou tirar aqui um pedacinho. E vou fazer o mesmo processo que a gente fez no bolso. Vou centralizar ele aqui no meu pique, vou prender metadinha dele e vou pegar o meu vivo plástico para eu poder encapar, ó. Vou encapar aqui o vivo, tá? Com o tecido, ó, da mesma forma que a gente fez no espelho. E vou aplicando e encapando e aplicando ele ao mesmo tempo. Aqui, ó, depois que eu termino essa primeira voltinha, eu vou colocar um suporte de chaveiro, tá? Você pode colocar um chaveirinho com o nome da criança, você pode colocar um chaveirinho de tema, né? Esse do gatinho, o chaveirinho que acompanha essa matriz, ela é do novelo de lã, tá? Então, ó, peguei uma pontinha mesmo da tira do bagum, ó, dobrei no meio, tá? Ó, dobrei ela no meio, com o dedo mesmo, não precisa de reforço, isso daqui é só para segurar coisas leves. Dobrei aqui, ó, encaixei a minha argola aqui dentro e já vou, encaixo ele lá no pezinho da minha agulha e continuo a aplicar o meu bico. Aqui eu vou refilar também, tá? Vou tirar cortar o vivo, tirar o excesso do tecido. Vou abaixar o arremate, ó, e terminar minha costura, tá? Então a gente já tá aqui, ó, com o espelho da nossa lancheira prontinho e térmico, bom? Ó, prontinho. Vou tirar aqui, ó, o bolso pra fora, porque a gente vai ajeitar depois, né? Vamos ajeitar aqui o nosso bolso, tá? Só pra gente ter uma noção melhor, ó. E tá prontinho o nosso espelho de gatinho, tá? A lancheirinha de gatinho. Esse processo que eu fiz no espelho da frente, eu fiz a mesma coisa no espelho de trás, ó. Eu estruturei, eu fiz o recorte do molde, que são 2 vezes pra frente e trás. Estruturei no EVA de 2 milímetros. Coloquei aqui, eu encontrei o meio aqui também, coloquei uma tira de elástico para a mãe poder, para a criança, né, poder encaixar na mochila de rodinha, se for o caso da mochila da criança, ó. Coloquei o bagum, tá? Se você quiser, você pode pôr aqui também um bolso aqui dentro, eu vou deixar isso aqui à sua criatividade, tá? Então a gente tá aqui, ó, com os 2 espelhos pronto, tá? Já deixei esse pronto, que o processo é igual, só não tem a aplicação do bolso e assim a nossa aula não fica tão cansativa. Agora a gente vai fazer o fole dessa lancheira.
fazer o folho da lixeira, a gente vai precisar então dos recortes de tecido, de forro, sempre um pouquinho maior, e aqui também, ó, da manta térmica, tá? Vou começar fazendo a parte de cima. Para fazer essa parte de cima, a gente vai fazer algumas marcações, porque eu não queria usar mosquete nessa peça. Eu queria fazer uma alça fixa. Eu queria fazer uma peça com alça fixa. Às vezes a gente precisa construir uma peça, não tem um mosquete, né? Então eu queria construir uma peça sem alça fixa, tá? Sem alça móvel, com a alça fixa. Então primeiro o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu vou marcar, né? Ó, vou fazer aqui, ó, uma marcação de 3 centímetros. Vou pegar aqui, ó, o recorte, tá? Aí da base pra dentro, ó, eu vou fazer uma marcação aqui de 3 centímetros. Tá? Não precisa ser ele todo não, é só pra gente posicionar aqui as alças, ó, de 3 centímetros. Eu tô marcando com lápis 6B bem fraquinho, porque depois a gente vem com a borracha e retira, tá? Aí vou pegar, vou retirar aqui, ó, o meio, vou marcar o meio, né? Ó, marcar o meio dos dois lados. Perfeito. Meio marcado, vou pegar de novo aqui a minha régua, e vou marcar do meio para cada lado 5 centímetros. Grazi, o que é isso? Alça de mão, tá? Aqui a gente vai posicionar a alça de mão. E para a gente colocar a alça transversal, a gente vai marcar da base para dentro 10 centímetros de cada lado. De cada lado. Então, aqui, e aqui eu vou marcar mais 10. Então, eu fiz as marcações, tá? 3 centímetros da base para dentro. Do meio, 5 centímetros para cada lado, alça de mão. E da base para dentro, aqui da lateral para dentro, 10 centímetros de cada lado, alça transversal, tá? Vamos começar, então, pela alça de mão. Tô aqui, ó, com uma medida de 20 centímetros. Eu gosto bastante dessa medida, eu acho que para essas coisas ela é bem delicada. Vou fazer 2 marcações em cada ponta. Da pontinha para dentro 2, da pontinha para dentro 4 dos dois lados. Isso aqui é uma alça chique de 4 centímetros, você pode usar a que você preferir, tá? Tem de 2, tem de 3. Você também pode montar uma alça de sintético nessa largura, tá? Aí você pode usar os materiais que você já tem. Então, essa primeira marcação de 2 centímetros eu vou dobrar, ó. Vou dobrar dos dois lados, tá? Essa marcação de 2 centímetros é para dobra e essa aqui de 4 é para costura. O que eu vou fazer? Vou pegar essa base aqui da minha fita, ó, e vou alinhar com essa minha marcação aqui, ó, tá? Ó, vou descer aqui, ó. E vou fazer o quê? Vou fazer, e vou alinhar também a essa minha marcação de 3 centímetros, tá? Então, a gente vai colocar essa ponta aqui, ó, opa! A gente vai colocar essa dobra aqui, ó, bem dentro dessa marcação, ó. Marcação de 5 e marcação de 3, tá? Ó. Vou encaixar ela aqui, ó, vou dobrar. E essa minha outra marcação, que foi a marcação de 4 centímetros da ponta para dentro 4, eu vou fazer esse retângulo aqui de costura. Vou fazer isso do mesmo jeito, igualzinho do outro lado. Eu vou fazer aqui a dobra de 2 centímetros, vou pegar essa pontinha, ó, deixa eu virar assim. Vou encaixar aqui, ó, na minha outra marcação, tá? De 3 centímetros da ponta, de 5 pro meio, ó. Vou encaixar ela aqui dentro. Deixa eu dobrar aqui mais retinho, senão ela vai ficar aparecendo. E vou fazer aqui, ó, a minha costura do retângulo da alça, tá? Aqui você pode bater um rebite, ou você pode fazer aquela costura em X também, que eu gosto bastante. Nessa peça eu vou deixar ela assim mesmo.
Agora eu vou pegar e vou fazer aqui de um lado a base da nossa alça. Então eu vou pegar aqui, ó, um pedaço de fita de 8 centímetros. Isso aqui é um quadro, tá? Eu peguei ele, né, conforme a minha fita. Se fosse de 3 centímetros, ele seria de 3. Nesse caso aqui, a minha sugestão é o de 4. E vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Vou fazer este movimento aqui, ó. Vou trazer as pontinhas pro meio, ó, tá? Vou trazer as pontinhas aqui pro meio, ó, e o meu quadro já vai estar lá dentro e o meu quadro já vai estar lá dentro preso. Então, ó, vou deixar aqui, ó. Isso daqui a gente vai virar pra baixo, tá? Ai, Grazi, pra mim tá difícil. Coloca um pedacinho de fita dupla face aqui, tá bom? Pra você conseguir prender, ó. Mas é bem tranquilo. Eu faço assim, eu prendo primeiro a ponta, né? Primeira ponta, ó, essa marcação de 10 que nós fizemos, essa base aqui do nosso quadro, eu vou colocar ele, vou alinhar ele bem com essa marcação de 10 centímetros, né? Então, eu vou alinhar ele aqui, eu sempre deixo passando só um pouquinho, vou alinhando aqui, ó, ao meu de 3 e vou começar a fazer a minha costura, tá? Vou começar a fazer a minha costura, eu só consigo costurar assim. Então, ó, vou fazer aqui a primeira costura, ó, tá? Vou prender aquela primeira pontinha que eu dobrei. Agora eu vou pegar essa outra ponta aqui, ó, e vou dobrar ela pra dentro, encostando ela lá na que eu já tinha dobrado. E vou continuar fazendo a costura. Você pode fazer aqui a mesma coisa, ou bater um rebite ou fazer a costura em X, tá? Eu vou deixar assim. Agora a gente vai fazer aqui já a parte da alça que vai ficar fixa, tá bom? Ó, eu tô aqui, ó, com a alça, tá? Essa alça, ela pode ser de 1,5 m a 1,20 m. Se isso daqui for uma lancheira, 1,20 m eu acredito que esteja de bom tamanho. Agora, se a mãe for usar como uma frasqueira, um adulto, né, talvez precise ser 1,40 m ou 1,5 m, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar um regulador, também compatível com a sua alça, e a gente vai prender essa parte vai prender essa alça ao regulador primeiro. Então, a gente vai passar aqui, ó, de baixo pra cima, de cima pra baixo, tá? Vamos deixar aqui uma parte passando pra gente poder fazer, ó, essa dobra aqui, tá? Essa dobra não tem uma medida, é a dobra que você achar que fica confortável, que você achar que fica bonito, se você gosta dela mais larga, se você gosta dela estreitinha, tá? E aí, ó, feito isso, eu vou passar aqui uma costura para prender. Passei a minha costura, tá? Costurinha. Vamos dar uma limpada. Agora que a gente fez essa alça, a gente vai passar essa alça nesse quadro, porque a outra ponta vai ser presa no fole. Então, eu vou pegar aqui, ó, seguindo a parte, ó, essa aqui é o avesso da alça, esse daqui é a frente. Então, a gente vai deixar aqui, ó, a parte da frente da nossa alça pra cima, tá? Cuidado pra não deixar torcida a sua alça, ó, tá? Senão depois vai dar problema pra você, ó. Então, eu tô aqui, ó, com a outra ponta e me assegurei que a parte de cima da minha alça aqui com o regulador tá pra cima. Eu vou pegar esse quadro, ó, vou passar ele embaixo, tá? Ó, vou passar a alça embaixo do quadro. E aqui eu vou passar no regulador, embaixo do regulador e em cima do regulador, ó. Prontinho, ó, já prendemos, tá? Ó, prendemos aqui, ó, e o nosso regulador tá pra cima, porque a outra pontinha nós vamos prender, tá? Então, ó, assim é bem facinho. Qualquer coisa você volta o vídeo e dá uma olhadinha de novo, tá? Mas é bem tranquilo. Nessa parte aqui, ó, nessa outra ponta, eu vou fazer de novo aquela marcação, tá? Vou fazer a marcação aqui, ó, de 2. E aqui eu vou fazer uma marcação de 5, porque eu quero uma costura um pouquinho, eu quero um quadradinho aqui um pouquinho mais largo para ficar mais bonito, tá? Aí, ó, o que a gente vai fazer? A primeira marcação a gente dobra e a segunda é costura, não é? Então, ó,
eu vou pegar essa minha marcação aqui, essa minha marcação que é a da costura, deixa eu ajeitar aqui. Ó, essa minha marcação aqui, que é a marcação da costura, eu vou alinhar ela à minha marcação dos 10 centímetros, tá? Nunca esquecendo de alinhar também com a sua marcação de 3, ó. Vou alinhar aqui, ó, segurei na marcação certinha e vou fazer aqui a minha costura nesse quadradinho. Não esquece do retrocesso para não descosturar, tá? Então, aqui, ó, nós já estamos com a alça, ó, presa na parte de cima do nosso fole. Eu vou encurtar o máximo que der aqui essa alça, ó, que a gente agora vai costurar o zíper, tá? Eu vou deixar ela assim, ó, não tem problema. Agora, eu vou pegar e vou colocar o zíper nessa ponta de 3 centímetros. Nós fizemos aqui a marcação de 3 centímetros, é nessa ponta aqui que a gente vai colocar o zíper. Então, eu tô aqui com o zíper que eu escolhi o zíper rosa. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez quando nós fizemos o fole do bolso. Gramalheira do zíper para baixo, em contato com o lado certo do tecido. Vou alinhar a ponta do tecido com aqui a beirinha do zíper e vou passar uma costura de segurança. Aqui, ó, eu vou refilar o zíper de novo um pouquinho maior, tá? Feito isso, nós vamos colocar o forro, ó. Então, eu tô aqui com o bagum, que eu também tô usando de forro, ó, um pouquinho maior. Vou colocar o meu bagum lá do certo pra cima. Esse meu fole que eu estou montando aqui, ó, pra baixo, tá? E vou passar aqui aquela costurinha que eu expliquei pra você lá no fole do bolso, tá bom? Vamos prender aqui, ó, o forro ao nosso fole que a gente tá montando. Como nós temos aqui as alças, ó, sempre costura um pouquinho, dá uma segurada que a sua alça não tá no meio do caminho, tá? E depois não tem nenhuma surpresa. Vai arrumando a alça de um jeito que fique confortável para você costurar, para não correr o risco de você fazer pressão no tecido e o tecido esticar. Porque sintético tem elasticidade, alguns mais, outros menos, mas todos têm. Ó, terminei. Agora a gente vai fazer aquele processo de novo. Vamos pegar aqui, ó, forro e tecido, jogar pro mesmo lado, zíper do outro. A gente faz aquela pressãozinha, né, ó, pra deixar o canal do zíper aqui, ó, bem limpinho, tá? E vamos passar aqui o press-ponto. Pronto. Ó, já passei o press-ponto segurando o tecido no forro. Agora a gente vai começar a fechar esse fole. Então, eu vou passar essa primeira costura aqui, ó, da lateral. Agora eu vou precisar encaixar aqui a manta térmica, tá? Então, a manta térmica, a medida também vai estar lá na nossa cocheira. Ó, então eu vou fazer o quê? Eu só vou encaixar ela aqui dentro, tá bom? Ó, você encaixa ela aqui dentro. Ó, encaixei, empurrei ela bem lá próxima do zíper, ó. Encaixei ela lá e vou fazer o quê? Vou passar uma costura aqui, fechando, tá bom? Você perceber que ela tá saindo, ó, você vai, ajeita ela de novo, tá bom?
Pode ser menos que um pé de máquina, tá? A costura para prender. E vamos fechar aqui a lateral. Prontinho, nosso fole tá fechado, né? Essa parte do zíper e a nossa manta tá presa lá dentro, tá bom? Então não corre o risco de a gente esquecer de colocar ela. Ó, prendi minha alça assim. Aqui eu vou refilar essa parte de trás. E agora nós vamos colocar o cursor também do mesmo jeito que nós colocamos o cursor lá no fole do bolso, tá? Vou colocar esse primeiro, vou colocar 2, eu gosto de colocar 2, é sempre bom, às vezes acontece se vir acontecer de um zíper, de um cursor emperrar, a mãezinha tem o outro, né? Mas se você gosta de trabalhar com apenas um, não tem certo e errado, aí é o seu gosto, o que você preferir. Ó, prontinho, tá? Tô com os cursores aqui. Agora nós vamos prender a parte de baixo do nosso fole. Então, eu vou pegar o tecido aqui, que é o tecido do freio, do fole da parte do freio, tecido do freio pra cima, lado certo pra cima. Vou pegar aqui, ó, o nosso fole do zíper. Melhor nós fazermos ao contrário, tá? Ó, vamos deixar aqui, ó, o fole de zíper com a alça pra cima. Aí, a gente vem com o recorte do freio pra baixo. E vamos alinhar aqui a pontinha do tecido do freio com a bordinha aqui do zíper, tá? E vamos alinhar aqui, ó, ponta com ponta aqui. E aqui a gente vai passar só uma costurinha de segurança. Agora eu vou pegar o forro com o lado certo pra cima e vou pegar esse nosso fole que nós estamos construindo e vou colocar ele em cima. Então, vai ficar em contato o lado certo do forro do fole do zíper em contato com o forro que vai ser o forro do freio, tá? Agora, a gente vai alinhar aqui, ó, vamos passar aqui um pé de máquina. Não vou refilar o zíper porque eu não gosto, eu gosto de deixar uma sobra. Vamos pegar aqui, ó, somente o tecido. Vamos deixar zíper e forro para um lado, a gente vai trazer só o tecido para o outro. E vamos passar com 3 pontos. Esses 3 pontos precisam ser bem retinhos, tá? Que eles são bem evidentes. Aí, vamos trazer aquele forro e freio para o mesmo lado, pra gente poder fazer aquele refilar, né, daquela forma que a gente sabe que tá os dois do mesmo tamanho. Eu prendo no pé da máquina porque eu sei que não vai sair. Refilei aqui e vamos fazer o mesmo processo, tá? Vamos pôr aqui, ó, o lado do freio com a alça pra cima, vamos trazer só o tecido, vamos alinhar direitinho como alinhamos o outro lado e costurinha de segurança. Feito isso, a gente vai trazer agora, ó, o forro. Vamos lá, aqui, ó, vamos ficar com um lado, né? Vamos colocar o forro na mesa, com o lado certo para cima. Vamos alinhar aqui ao fole que nós estamos construindo. E agora, um pé de máquina. Feito isso, a gente vai abrir aqui, ó, vamos trazer somente o tecido, tá, ó. Fole com alça e o forro de baixo, eu vou trazer só o tecido de cima, ó. Vou encaixar ele aqui na minha máquina, no pezinho, e vou fazer um press-ponto aqui também. Vamos colocar todo mundo no seu devido lugar aqui, ó. Prontinho, vou virar de novo ao avesso, tá? Feito isso, eu vou fazer o quê?
Esse lado aqui do zíper, ó, eu vou fechar esse lado de baixo aqui, ó, que é o mesmo lado do zíper, com uma costura de segurança. Este outro lado aqui a gente também vai fechar, mas antes de nós fechar, a gente precisa colocar a manta, tá? Que também tá a medida lá. Eu vou colocar aqui, ó, vou encaixar a manta aqui dentro, do mesmo jeito que eu fiz no fole de cima, tá? Ó, ela vai ficar aqui dentro encaixadinha. Vou encostar ela lá bem belezinha, o máximo que eu conseguir, ó. E aí eu vou fazer a costura para fechar esse outro lado, tá? O meu vai sobrar um pouquinho mais aqui por causa daquela questão que eu expliquei no bolso da frente, que eu gosto da costura do tecido bem próximo à gramaneira do zíper, tá? Prontinho. Agora nós vamos refilar isso aqui. Ó, refilei as sobras. Vou marcar, olha que fole mais lindo, né? Com a alça aqui vai ficar tão bonito. Agora a gente vai marcar o meio da parte de cima e de baixo dos dois lados, pra gente poder fazer a parte de fechamento. Então, vou encostar aqui costura com costura. Vou fazer um pique nos 4 lados, pra gente já poder fazer a parte do fechamento. Ó, então eu fiz essa parte de tirar os piques, tá? Agora a gente vai fazer a parte de fechamento da peça. Agora para fechar a peça, então a gente vai pegar aqui primeiro, sempre começa pelo espelho da frente, tá? Então eu vou pegar aqui o espelho da frente, vou colocar esse meu fole do avesso, vou pegar o pique do meu zíper e alinhar ele com o pique do espelho a parte de cima. Bom, vou colocar aqui, ó, e vou prender com retrocesso. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o pique de baixo do fole e vamos alinhar com a parte de baixo do nosso espelho, um pique com pique. Vou prender aqui. Já prendi. E aqui eu vou fazer o mesmo processo, o molde, ó, a medida vai bater certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apenas segurar o meu fole. Eu vou alinhar ele, tá? E que aqui vai ficar um pouco difícil de ver, mas ó, eu vou alinhar o fole com a base do espelho e vou passar a costura, tá? Aqui que tem o bolso, por que que é bom a gente começar pela parte da frente? Porque a gente tem essa mobilidade aqui, ó, que tá aberta pra gente poder puxar o bolso um pouquinho ou abrir o bolso se for preciso, ó. Aqui a gente pode, pra ficar mais confortável pra costurar, a gente pode abrir o bolso aqui, ó, e a gente joga ele para o outro lado, né? A gente abre ele, se joga ele de ladinho, e aí a gente consegue ter uma mobilidade maior pra gente costurar. Olha, cheguei aqui no meio, a costura bateu direitinho, tá? Vou jogar o meu bolso agora pro outro lado e vou começar, ó, do meio pro final.
Ó, terminei. Você não precisa ter medo, tá? De manusear esse fole, tá? De empurrar pra lá, de dobrar, porque a manta térmica não tá colada. Então não vai quebrar, não vai marcar, não vai acontecer nada. Nós vamos passar agora a nossa tira de acabamento da mesma forma que nós fizemos no bolso, certo? Tira de 4 centímetros de largura, lá do certo para baixo, e a gente vai dar toda a volta alinhando a ponta do acabamento ao espelho. Já passei a tira de acabamento, vou retirar aqui o que sobrou e vou fazer aquele mesmo processinho. Vamos jogar lá para trás a nossa tira de arremate, ó. Vou jogar tudo aqui pro lado do espelho, tá? E a gente vai aos pouquinhos acertando e costurando. Vou segurar aqui essa ponta, ó, e vou voltar lá na máquina e vou costurar dentro desse vãozinho aqui. Então, a minha agulha, ela vai bater dentro desse vão que fica aqui, ó. Então, eu vou ajeitar um pouquinho, vou segurar e vou costurar. Aqui na volta, eu vou mexer, vou posicionar o meu bolso, deixar aqui essa parte mais livre, ó. E vou costurar. Tá? Isso aqui não é força, é jeito, tá? Ó. A gente vai com jeitinho arrumando. Vou arrumar aqui a minha curva, tá? Ó, vou arrumar aqui a curva. Por que que eu puxo aqui o fole um pouquinho, ó? Pro meu zíper ou pro meu fole, né? Não correr o risco de ele dobrar um pouquinho, tá? De dar aquela mordidinha. Então, quando eu faço assim, ó, eu ajudo a livrar pra eu ver melhor esse vão aqui e costurar no lugar certinho, ó. Prontinho, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos refilar também esse excesso aqui de acabamento, tá? Ó, peguei uma pontinha, segurei, ó, vou só passar. Ideal isso aqui é a gente deixar uma tesoura somente para fazer isso. Porque quanto mais afiada ela tiver, mais perfeitinho fica o corte, tá? Ó. Que assim ele corta e não rasga o bagu, né? Se ela não tiver afiada, ela vai rasgar o bagu e não cortar.
cortamos o excesso de linha e ficou bem bonitinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, como não tem o bolso, é bem mais fácil, tá? Então, eu vou colocar o pique da parte de cima com a parte de cima do meu espelho, ó. Vou prender, pique com pique, vou prender ele aqui. Ó, prendi. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, pique com pique, pique do fole com pique do espelho, da parte de baixo. Vou pôr aqui na máquina. Ó, coloquei aqui, ó. Prendi e agora eu vou começar a fazer o mesmo processo para fechar, tá? Ó, vou alinhando a beiradinha do meu espelho, do meu fole, ó. Vai dar pra ver, ó. Eu vou alinhando assim, ó, o fole, tá? Deixando bem alinhadinho mesmo. Bem alinhadinho, tá vendo? Bem assim, ó. E vou passando a costura. Ó, cheguei aqui no meio, vou continuar do meio pro final. Lembrando que não precisa puxar e nem empurrar, tá? É só você alinhar pontinha com pontinha do seu fole, pontinha do fole com a pontinha do espelho, tá? Com a beirinha, né, do espelho. Vai segurando eles alinhadinhos. E costura que vai dar certinho a medida. Ó, agora eu vou pegar outra tira de bagum e vou fazer o mesmo processo. Vou passar o forro e vou fazer o rebate, tá? Vou passar o acabamento e vou fazer o rebate dele. Ó, já passei o acabamento, já refilei aqui, agora eu vou fazer o rebate, tá? E a gente já vai ter essa peça finalizada. Ó, já rebati, agora é só refilar e a gente vai desvirar essa peça. Ó, prontinho, tá? Agora a gente vai ter que desvirar. Para desvirar essa peça, eu vou precisar da ajuda do corpo, então eu não vou conseguir desvirar aqui mostrando para você na câmera. Então eu vou desvirar e já volto com a peça desvirada. Ó, prontinho. Eu só desvirei mesmo, eu nem arrumei porque eu quero arrumar junto com você, tá? Então como que eu faço? Ó, depois que eu desviro a peça, eu começo a moldar ela, né, ó.
Então eu vou apertando ela, vou puxando, tá? Ó, se deu alguma marcação no seu bolso, ó, geralmente eu faço assim, ó, com o próprio calor da minha mão, tá? Ó, ele cola de novo. Se não, você pode colocar qualquer coisinha aqui dentro. Você pode colocar um tecido, uma mantinha, que para nós é imperceptível o calor. Mas para o material que é a base de plástico, qualquer calor ele absorve, tá? Isso daqui, ó, é superficial, ele sai tranquilo. Aqui eu faço a mesma coisa também na parte de dentro. Eu ponho a minha mão por dentro, eu faço aqui, né, ó, a curva. Eu ajudo a minha costura, tá, ó. Coloque a mão por dentro, ajuda o seu vivo a sair, puxa, empurra, tá? Dê formato a sua peça, porque isso aqui não é perda de tempo. Perda de tempo é você clipar uma peça que você, segundos depois, você vai tirar aquele clips, né? Então a gente pode treinar para fazer sem clips. Agora isso daqui, ó, dá formato à sua peça, não é perda de tempo, tá? Ó, aqui, ó, a sensação é que vai, ó, dar um pique, né, ó. Se você arruma, ó, se você ajuda a sua costura a sair, ó, fica muito bacana, olha. Ó, olha como já tem formato a peça, tá vendo, ó? Já é uma peça já formadinha, tá? Porque é o seu vivo que vai dar o formato que a sua peça precisa. Ó. Então, agora aqui está a nossa alça presa, fixa, tá? Se você quiser também, você pode pôr de reforço embaixo dessa costura um TNT, um nylon, tá? 600, um retalho de nylon 600, ó. Toda peça que eu termino, eu encho ela ou de plástico bolha, ou, como eu falei, um travesseiro, uma almofada, e deixo ele descansar de um dia para o outro, para que tudo entre no lugar, tá? Aqui é a alça regulável, né, ó. A mamãe vai poder regular, né, no tamanho da criança, ou no tamanho que ela vai querer usar se for para ela. Então essa foi a nossa lancheira com alça fixa. Eu espero muito que você tenha gostado. Tem aqui a nossa versão menininho também. Ela faz parzinho com a nossa aula do estojinho. Espero que você faça muitas lancheirinhas e que você venda bastante, que as mãezinhas se apaixonem aí no seu ateliê, assim como elas se apaixonaram aqui no meu. Muito obrigada e até a próxima aula.